Então, nós surgimos em 2012, estávamos a terminar a Escola Superior de Teatro e Cinema e decidimos que, tendo em conta o contexto, tendo em conta a conjuntura e a situação das artes naquela altura, fazia-nos sentido criar um grupo, um coletivo artístico e com ele podermos trabalhar aquilo que andávamos a estudar na altura e conceitos que nos interessavam, ideias de arte, ideias de teatro que nos interessavam explorar e continuar esse trabalho, ou seja, interessava-nos essencialmente não parar. Tínhamos levado com alguns anos intensivos de formação académica e agora queríamos continuar o trabalho numa linha que nos fosse próxima e fazia-nos sentido continuar. E então, alguns de nós tinham viajado, eu e a Ana Sampaio fomos terminar o curso para a Universidade de São Paulo. O Ricardo ainda se encontrava na Escola Superior de Teatro e Cinema, o Ivo também estava a terminar, o João, entretanto, decidiu continuar os estudos e foi para a Faculdade de Belas Artes, e então íamos enchendo de outras influências, não só a do local onde nos encontramos todos, que foi a Escola de Teatro. E então foi assim, juntámos-nos para fazer o primeiro espetáculo, demos-lhe o nome de Silly Season, porque o espetáculo contava a história de uma banda e era esse o nome da banda. E, entretanto, começaram-nos a tratar por Silly Season. Nós não éramos um grupo ainda formalmente constituído, mas começaram-nos a tratar por Silly Season. E então nós, quando decidimos fazer o segundo espetáculo e constituir-nos mesmo enquanto coletivo, decidimos adotar esse nome. E pronto, acho que este primeiro espetáculo foi muito importante, muito marcante, foi o que nos juntou e que nos fez decidir continuar, e a partir daí temos vindo a continuar um bocado na mesma abordagem, na mesma linguagem, com algumas variantes. E pronto, já há 5 anos. Já temos muitas produções, muitos espetáculos, performance, vídeo, sempre juntos, e pronto, e acho que vamos continuar. Nós começámos o nosso primeiro espetáculo, o espetáculo Silly Season, aconteceu no antigo espaço do Teatro Praga, um espaço no Poço do Bispo, e a partir daí esta ligação com o Teatro Praga estendeu-se até à Escola das Gaivotas, ou seja, o segundo espaço adquirido pelo teatro e que nos cedeu então um lugar de ensaios e emprestava-nos algum material. Então, sim, tem sido importante essa... É importante também mencionar que não somos apenas residentes na Rua das Gaivotas, que é um espaço que está pronto em grande ascensão cultural e cada vez com mais propostas e a acolherem grupos jovens. Portanto, nós não estamos sempre lá a ensaiar, portanto andamos sempre a circular. Contamos muito, por exemplo, com o Polo Cultural das Gaivotas também, da Câmara Municipal, com o Espaço do Cão Solteiro, que tem sido uma grande ajuda então neste projeto. Se não fossem eles, teriam sido os cafés e as esplanadas, pronto. E o Espaço do Tempo, claro, também tem-nos ajudado bastante. Já é a nossa segunda residência lá. Tivemos a primeira o ano passado, com o espetáculo Prado de Fundo. Pronto, e agora tivemos a nossa segunda residência com o Rehab. Então, para mim, os Silly Season, quando me colocam essa pergunta, eu não a consigo definir muito bem, porque é um misto de muita coisa. Temos alguns princípios, entre aspas, que é, por exemplo, o texto. Apesar de sermos uma companhia de teatro, infelizmente, por vezes, ainda existe muita ideia que uma companhia de teatro,
espetáculo tem que ter, o que tem que ter mais peso é o texto, é o trabalho do ator, por exemplo. E nós, acho que posso falar por todos, não defendemos tanto isso, defendemos um espetáculo que é feito de tudo, que vai buscar às outras artes, vai ao vídeo, vai à música, vai ao corpo, ao movimento, e acho que daí é que resulta aquilo que nós somos, que é, dizemos um texto, fazemos uma coreografia, vamos buscar um vídeo à internet que de repente, opá, isto comunica mesmo aquilo que a gente quer dizer, por exemplo, no Rehab. A gente precisa ter aqui um vídeo, faz sentido, e de repente estávamos a fazer pesquisa e apareceu um vídeo que de repente comunica mais que a palavra. Isso muitas vezes é importante, pronto, e é difícil porque por vezes o texto é o veículo, por vezes, mais fácil, mais direto, mais concreto de passar uma ideia. Sim, e nem sequer é isso. Quando tu juntas as várias linguagens e cumpres quase um espetáculo polissémico, o que acontece é que as várias linguagens vão criando camadas e vão respondendo umas às outras e faz com que isso anula as hierarquias, não é? E também que o discurso seja muito mais rico e muito mais dialético, mais flexível, que abra mais sentidos. É mais por aí, é tipo uma ideia de obra de arte total, não a ideia do Wagner, mas de que todos os mecanismos cênicos, todas as linguagens cênicas estão a fundir-se para uma coisa a dizer e uma ideia a defender num espetáculo específico, com uma companhia específica. E, por exemplo, em cada espetáculo nós pensamos num conceito master, que cobre o espetáculo todo, mas tentamos sempre depois também fugir um bocadinho a ele. Por exemplo, ramificando, tendo... Por exemplo, neste espetáculo em si, questiona-se muito o teatro, que é o teatro, estas formas, esta herança que nos foi dada já há muitos anos e que parece que nós, nesta geração, nós jovens ainda, temos que levar com esse peso, como a gente lhe chama, o legado. Eu agora perdi-me, porque estava a dizer isto. Porque no Rehab também... Exatamente, estávamos estas questões teatrais, mas de repente também não queríamos que ficasse um espetáculo só sobre os moldes teatrais, sobre inverter o público está no palco e os atores estão na plateia, não queríamos que fosse só isso. Então, o que é que nós fazemos? Damos mais camadas de temas da atualidade que nos apoquentam, que nos fazem pensar e com isso também criar discurso que de certa forma... liga algo que não está bem também com o teatro, algo que não está bem também agora com aquilo que estamos a viver. Então fazemos essa fusão, tentamos estar sempre a par, por isso que a política também é muito importante, não é? De saber o que é que se está a passar, porque mexe connosco, não é? Enquanto indivíduos, enquanto artistas, então acho importante... Porque no nosso trabalho nós vamos do particular para o universal e vice-versa, estamos sempre a jogar com essas duas... com esses binómios, digamos assim. Porquê? Isto porquê? Porque nós, no Silly Season, nós acreditamos que a profissão não é só a profissão, nem a vida pessoal é só a nossa vida pessoal, nem as nossas ideias pessoais são as nossas ideias pessoais, as nossas ideias artísticas são as nossas ideias artísticas. Elas fundem-se e aquilo que nós fazemos na vida é aquilo que nós fazemos na arte e o que fazemos na arte é o que fazemos na vida. E então estamos sempre a brincar com aquilo que defendemos pessoalmente e aquilo que defendemos coletivamente, quer a nível pessoal, quer a nível social, quer a nível histórico e quer a nível universal. Isto também para dizer uma coisa que eu me lembrei, que no nosso trabalho esta abolição de hierarquias e de fusão de linguagens também vem com o jogo muito ténue que nós gostamos de brincar, que é o que é a alta cultura e o que é a baixa cultura. E essas duas coisas, uma não tem necessariamente que ser melhor que a outra, nenhuma pior que a outra. Nós estamos sempre a brincar entre as duas. Nós temos músicas pop, como temos músicas clássicas, nós dizemos um texto do Hamlet, como dizemos um texto, uma lista telefónica, e por aí em diante. Qualquer dia. Este espetáculo Rehab, como o Ricardo estava aqui há bocado a introduzir,
Ele surge um bocado por acaso foi uma ideia que inicialmente até veio da parte da Kátia. A gente normalmente funciona assim, às vezes vem de sei lá, uma ideia que alguém está ali a palpitar que tem mesmo que acontecer, ou, enfim, surgem de várias formas. Neste caso foi, por acaso, da Kátia. E quando ela nos apresentou a ideia, isto coadunou bastante com uma necessidade, com alguma falta que nós tínhamos e coletivamente, e que depois confrontámos em conversas e discutimos imenso, uma falta de um certo diálogo, ou melhor, confronto, de um certo confronto entre nós, coletivo de teatro, e nós, performers, portanto, pessoas que fazem coisas para um público, e o público. Isto, trocado por miúdos, quer dizer que aquela relação que existe normalmente entre performers, entre o palco e o público, a plateia, os espectadores, fala-se muito desde o Rancière, portanto, no que diz respeito ao espectador emancipado e por aí afora. Essa questão foi bastante explorada, mas talvez mais pela arte da performance ou alguma coisa ao qual não se chama teatro. Então, como é que nós trabalhamos essa barreira, esse monstro sagrado quase, desse meio que existe entre uma plateia e um palco? O que é isto? Mas fazendo teatro. Portanto, eu não sei se nós respondemos a isso neste espetáculo, não sei se o fazemos, mas questionamos. E levantamos muito essas questões de... Aliás, acho que talvez possa ser assim um grande argumento deste espetáculo. Como é que nós, mais uma vez performers, nos cruzamos, nos casamos, produzimos algo... mixando-nos com o público. E isto responsabiliza-nos a nós também e não só ao público, porque pode ficar muito no ar aquela questão de o público é muito passivo, o público está sentado e não completa o espetáculo. Pois o público não completa o espetáculo, se tu também não des lugar para ele completar, não é? Ele também está ali quieto. Portanto, é também questionarmos a nós que fazemos... Sim, uma reabilitação, mas dos dois... Exatamente, a questão da palavra reabilitação, que vem de um reabilitar a nós, ao teatro, ao público... Um reabitar no sentido de a disposição do próprio espetáculo, do teatro é diferente, portanto vamos tentar trocar isto tudo e perceber o que é que resulta. Não temos de toda uma resposta, não sabemos, é isso que vamos testar durante 3 semanas. Deixa-me só que não sabemos porque, como a nossa sinopse diz, isto é um espetáculo incompleto, portanto nós... Pronto, já ensaiamos o espetáculo, não é? Está praticamente fechado. Se bem que nós até ao dia da estreia há sempre coisas a limar, a trocar, e mesmo nos espetáculos, claro. Mas este é um espetáculo que nós temos o esqueleto até ao fim, e pronto, não vou revelar, e no fim nós não temos mão, por exemplo, costuma haver uma deixa para, ok, depois daquilo é blackout. E aqui não existe. Portanto, é um espetáculo... Por exemplo, mesmo a nível duracional, quando nos perguntam mas tenho 1 hora, tenho 1h15, e nós, pois, aquilo que a gente ensaiou até agora, tem 1 hora, mas a última cena não sabemos, não está nas nossas mãos. É por isso que nós dizemos que isto é um espetáculo incompleto, porque o fim quase que não é aqui nesta sala. Pronto. Só para deixar assim o suspense. Sim, mas isto da emancipação do espectador, como a Sampa estava a dizer, é uma questão muito antiga já, não é? Sim. Podemos dizer assim, e que vários performers e vários criadores já testaram e até já concretizaram concretizaram espectadores emancipados. Só que nós achamos que essa questão tem de ser reforçada porque então já foi testado tantas vezes, já se falou tanto, já discutimos tanto, porque é que não está tão presente já nos dias de hoje. Acontece, sim, mas não está muito presente. E então, por isso, nós vimos com este rehab, com este reabilitar o espaço, com este reabilitar o público e o performer e pessoas que fazem e que veem esta coisa de o que é que se entende por palco ou espaço da cena, o que é que se entende por audiência, o que é o voyeur, aquele que vê, aquele que prescruta, aquele que vigia, e vamos daí para a sociedade de vigilância do Foucault, que hoje em dia se tornou mais numa sociedade de produção e por aí em diante. E voltando às questões universais, digamos assim, nós durante o espetáculo estamos sempre a falar de...
antes de haver uma fusão com o público, estamos sempre a falar de guerra e de amor, porque as duas, uma pressupõe a outra, ao nível do corpo, da corporação, da relação e do fluxo entre duas coisas, quer seja entre duas pessoas, dois corpos, duas corporações, o público e o palco, o lugar da cena. Há sempre esta fusão de que quando estás a fazer amor, estás sempre fazer amor no geral, estás sempre em guerra, e quando estás em guerra estás sempre a fazer amor porque acreditas em coisas. E então nós estamos sempre tipo a mudar os dois discursos. O que se passa na guerra fica na guerra. Eu tenho amor por isto. Alguma vez me amaste? E estamos sempre tipo pronto, a brincar com essas questões universais. Bem, obviamente que são fundamentais na medida em que não basta ter ideias, é preciso concretizá-las, não é? Caso contrário, os espetáculos não existem. Não... E nesse sentido, enfim, para se fazer arte, todos nós aqui acabamos por ter segundos empregos, não é? Isso é muito... Enfim, continuamos nisto porque acreditamos muito e, portanto, acumulamos funções e acumulamos trabalhos, porque não temos maneira de, pelo menos agora, de conseguir fazer disto a nossa única meio de sustentação. Por essa razão, enfim, torna-se fundamental. Acho que nós já tivemos a sorte de ter uns quantos apoios e acho que nós mesmo em termos de sistema de produção e na prática torna-se muito... É muito diferente fazermos um espetáculo sabendo que temos 7.500 euros, por exemplo, que foi o apoio que nós ganhamos da DG Artes, para poder concretizar ideias, do que não termos absolutamente budget nenhum, como neste, e temos uma série de ideias que queremos ver realizadas e que depois temos sempre de ir baixando a fasquia, obviamente sempre tentando fazer jus àquilo que é a ideia e não, de alguma forma não abdicar de fazer, porque, enfim, neste momento isso não é ainda impeditivo para que nós façamos espetáculos, continuamos a fazê-los, mesmo que não tenhamos esses apoios. Quer dizer alguma coisa? Sim, eu gostava de acrescentar uma coisa relativamente a isso, porque mais do que o apoio, nos apoiar concretamente a nível financeiro, pelo menos em Portugal, o sistema funciona de uma forma, portanto, é quase um ciclo vicioso. É como se eu preciso de um apoio para ter parcerias, eu preciso de parcerias para ter apoios, e mais do que o dinheiro concretamente que me dão nesses apoios para eu conseguir construir e concretizar um espetáculo, porque o espetáculo não existe só, não é só isto, chegar aqui ao palco, não é? E pronto, e ter dinheiro para montar o cenário, e ter dinheiro para vestir muito bem, e ter dinheiro para pagar aos atores. São precisas, sei lá, enfim, um monte de condições de logística, um monte de condições nós precisamos de espaços para ensaiar, nós precisamos de contacto com pessoas, nós precisamos de ver espetáculos, nós precisamos de imensas coisas, e isto é como se tivesses um status qualquer a partir do momento em que tu ganhas um apoio, quer ele seja 1.000 euros, enfim, quer ele seja muito mais. Portanto, é uma legitimação, não é? Exatamente, é quase, e depois isto também levanta aquela questão de, é o apoio que profissionaliza aquilo que tu estás a fazer, é porque se não é, então este espetáculo se calhar é um espetáculo amador, quase. Portanto, levanta esta questão e é muito interessante de se falar. Para além de que os apoios são muito escassos, quase não existem, e pelo menos os públicos, embora a gente se atira quase todos eles, mas isso são outros 500. E pronto, era isso. Vejo muitos espetáculos de muita gente interessante, com muitas ideias, super criativos. Não sei, ainda há pouco tempo fui ver um espetáculo de duas pessoas que nem estão muito relacionadas com o teatro, se calhar mais só a nível de cenografia, e que são dois artistas visuais, mas que depois fizeram um espetáculo que, não sei, mexeu muito comigo a vários níveis. E acho que os apoios que tiveram também não foram suficientes para conseguirem concretizar muitas coisas, mas o que é certo é que fizeram esse espetáculo e ver esse espetáculo foi muito importante para mim, enquanto criadora e enquanto pessoa normal.
enquanto pessoa, pronto. Enquanto indivíduo, enquanto cidadã, não sei. Eu vejo muita coisa a acontecer e vejo muitos criadores e muitas pessoas com ideias, só que depois parece que fica tudo assim perdido, as pessoas não têm um espaço, reúnem-se, fazem acontecer algo, mas depois não há uma continuidade, não há um apoio que justifique essa continuidade, não há um assegurar de infraestrutura, e pronto, ficamos sempre assim muito... Nós nisto acho que somos todos muito, pelo menos nós, comunidade de artistas, somos todos muito unidos. E normalmente temos sempre todas as mesmas queixas. Não sei até que ponto é que é importante trazer espetáculos de fora, é importante que se tragam artistas de fora e que se programem esses artistas, porque se calhar eu não teria hipótese de viajar e ir a outro sítio para ver esse espetáculo, mas depois vejo os que estão cá... muitas vezes esquecidos, ou muitas vezes não sei, não se respondem a e-mails, não se dá sequer a oportunidade para haver uma conversa, uma reunião, não há um interesse, não sei, é difícil afirmarmos aqui no nosso espaço, no nosso território, na nossa casa, e enquanto artistas, pronto, acho que é... Uma coisa que cola com isso que estás a dizer, pegando na pergunta que fizeste relativamente ao panorama da cultura atual em Portugal, foi isto, não foi? Eu acho que há uma palavra, pelo menos a mim me satisfaz bastante, acho que cabe bem para descrever, que é resistência. Pelo menos a cultura, no que diz respeito àquilo que está a fervilhar, àquilo que está a acontecer de novo, que está a ser descoberto, eu acho que a palavra que define bastante é resistência, porque eu não vou ser nada politicamente correta, mas não há condições nenhumas para se estar, para se existir. Portanto, quem existe é porque resiste. E isto agora foi muito bonito. É porque resiste. E toca a escrever. É porque resiste. E nesse sentido, pronto, isso depois acaba por espelhar imenso aquilo que as pessoas sentem ao fazer isto. Eu não faço isto porque é bonito, não, eu faço isto porque preciso. Infelizmente, preciso muito de fazer isto. E pronto, era isso, a palavra resistência que eu acho que pode... O que eu queria, pronto, também só acrescentar um bocadinho no seguimento do discurso da Kátia pronto, há aqui uns agentes culturais que são umas pessoas muito importantes e que têm muito poder e nós queremos estar nesse espaço. Estamos a falar, por exemplo, dos programadores. E é muito difícil, porque acho que posso dizer isto, estou a falar em nível pessoal, existe um círculo já estabelecido das peças que circulam, das peças que são programadas, e nós estamos sempre numa tentativa de nos afirmarmos, a continuar a resistir, e somos chatos e vamos continuar, e vão continuar a receber e-mails nossos e chamadas, porque algum dia vai ter de acontecer, porque se nós trabalhamos e produzimos arte e começamos a ter um público que nos começa a seguir, nos começa a perceber e conseguimos comunicar aquilo que queremos, nós precisamos de existir e precisamos também desse apoio por parte deles. Porque o que acontece, falta o risco. É arriscado realmente pegar num grupo que tem 5 anos e que se calhar não tem os mesmos seguidores ou não traz o mesmo tipo de público ou a massa de público que se calhar um teatro quer preencher as suas salas. Mas esse trabalho é uma responsabilidade e é uma função, pronto, desses agentes, uma missão, exatamente. E nós precisamos mesmo de um espaço para existir. Pronto, acho mesmo, não me queria esquecer de dizer isto, porque tem sido um trabalho mesmo árduo e difícil e cansativo, mas vamos continuar a fazê-lo, como já disse, porque muitas vezes nem sequer temos resposta e mandamos um e-mail, mandamos outro. Sim, para já nem dizer isso. É mesmo muito difícil e acho que nós, jovens, e não só nós, Silly Season, como outras companhias que estão agora a começar, temos mesmo que afirmar e, pronto, como a gente diz no nosso Rehabs, é preciso ter força e ir para a frente
Exatamente, quem vai à guerra dá e leva, e nós estamos prontos para levar e para dar também. Isto é metáfora. Eu queria voltar a esta questão do público, porque o Rehab também é sobre o público. Esta coisa de nós precisarmos de ter público, ou o número de público que vem assistir é importante, conta para... É importante que esgotar bilheteiras, é importante ter seguidores, é importante ter likes na nossa página, no Instagram, é importante que haja um grande buzz à nossa volta para que realmente as pessoas tenham interesse, ouçam falar, venham, conheçam, etc. Mas depois nós fazemos este espetáculo que assenta em premissas muito tão básicas, como que pode não interessar a muita gente, mas que pode interessar a estas 2 ou 3 pessoas que vêm assistir, porque 2 ou 3 pessoas eram suficientes para pôr em marcha o processo que nós aqui queremos fazer. Podiam ser 2 pessoas, por exemplo, as 2 cadeiras. Isto para dizer o quê? Que eu não estou a fazer um espetáculo para 300, 400, 500 pessoas numa sala. Agora, neste espetáculo específico, posso estar a fazê-lo só para 2 pessoas. Isso vai fazer com que os meus rankings baixem imenso, porque se eu só preciso de 2 pessoas e se abre a porta só para 2 pessoas virem ver o meu espetáculo e tenho 3 apresentações, então eu estou a fazer um espetáculo para 6 pessoas, por exemplo. Até que ponto é que este espetáculo é mais ou menos importante do que outro que enche uma sala, um grande auditório de um CCB? Isto levanta muitas questões, não é? Do ponto de vista artístico. Se o que eu quero aqui é um pensamento novo sobre aquilo que estou a fazer, se eu não quero encher uma plateia, se eu não quero uma multidão, e posso ser muito mais específica em relação ao Rehab, este espetáculo que estamos a construir agora, que é tão simples como o público entra, senta-se aí nesse lugar e fica a olhar para nós à espera que nós façamos alguma coisa. E nós invertemos o jogo, invertemos o olhar, e se nós agora ficamos aqui sentados a olhar para vocês, quem é aqui ator e quem é que representa e quem é aqui representado? E este tipo de linguagem, se calhar interessa a algumas pessoas, pode não interessar a todas, e até aquelas que interessam naquele dia até podem nem estar muito para aí viradas e não estão nesse mood e não querem levar com isso. Porque isto há de retirar... Depois nós começamos aqui a encher o espetáculo, ok, há um lado cómico, um lado de entretenimento, há um lado que visualmente pode atrair mais ou menos pessoas, mas aquilo que nós realmente queremos passar, essa ideia, que não sei se passa ou não, não é de todo vamos agora aqui entreter 700 pessoas ou 1000. E é isto que acho que se calhar não vem contemplado, ou quem nos apoia, estes agentes culturais ou o que for, se calhar isto não vem contemplado nos critérios de avaliação de X ou Y para escolher o meu espetáculo enquanto mais válido do que outro qualquer para determinado apoio, em determinado concurso. E era só isso, acho que é repensar estes critérios de avaliação das artes.